Bom, foi oficialmente decretada a vitória de Hollande na França e mais uma vez os socialistas voltam ao poder nesse país, então, nesse importante país, segunda maior economia da Europa. O que eu queria falar aqui é lamentar e constatar a decadência contínua da França. Né? A França vem há algum tempo perdendo importância, pelo menos do ponto de vista econômico, vis-à-vis outros países, como a própria Alemanha, e parece que não soube lidar muito bem com essa perda de influência e então tenta recuperá-la pela influência política desigual em relação ao seu poderio econômico em Bruxelas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O próprio projeto da criação do euro e dessa união fiscal e política que eles sonhavam então lá atrás, que seria a criação dos Estados Unidos da Europa, desde o início, nos principais intelectuais que pensaram nesse projeto todo, estava claramente a intenção da França poder resgatar, recuperar de alguma forma essa influência através de Bruxelas pela burocracia então poderosa da zona do euro. Porque se deixasse a coisa como estava, era evidente para esses franceses, Mitterrand, Delors, que os alemães iriam ganhar cada vez mais peso em relação aos franceses. E para domar isso, então, era necessário jogar numa supraestrutura acima das nações um poder demasiado, um poder concentrado, que pudesse contrapor, então, essa decadência francesa. E por que a França vive em decadência há tanto tempo, então, uma coisa dolorosa e contínua? Basicamente porque escolheu o modelo errado. Né? A sociedade francesa há algum tempo vem alimentando, nutrindo um sentimento anticapitalista, anti-americano, né? E isso cobra um preço elevado. A gente sabe que a França tem uma das maiores cargas tributárias da Europa, né? Só rivaliza ali com países escandinavos, já é mais de 50% sobre o PIB a tributação. Isso é inviável, isso asfixia qualquer dinamismo econômico. A gente sabe que o poderio dos sindicatos na França é muitíssimo forte, isso também engessa o mercado de trabalho e o seu dinamismo fundamental para gerar empregos. A gente sabe que essa própria mentalidade anticapitalista na França cobra um preço elevado em relação ao dinamismo de destruição criadora que falava Schumpeter, fundamental para o progresso de uma nação. A França tem o famoso capitalismo de Estado, capitalismo de compadres, com muito poder concentrado na mão do Estado. Vale lembrar que a revista britânica The Economist, há algum tempo atrás, fez uma pesquisa, enquanto que a maioria dos países, Inglaterra, a própria Alemanha, nas pesquisas mostravam uma aprovação de em torno de 70% da população pelo regime capitalista, enquanto que 30% eram contrários a esse regime. Na França é um espelho disso, é o contrário. 70% dos franceses, segundo essa pesquisa, rejeitavam o modelo de capitalismo, né, liberal, de livre mercado. Então, quer dizer, não tem muito como achar que não vai entrar numa espiral decadente. É isso que está acontecendo hoje. A derrota de Sarkozy em si não chega a ser um golpe muito duro a esse modelo capitalista liberal, porque se ele, por um lado, foi eleito com um discurso reformista, mais liberalizante, o que é verdade, e mostrou ali uma certa aprovação naquele momento da população em direção a esse modelo, por outro lado, ficou evidente durante sua gestão que ele não conseguiu colocar em prática nada disso. Muito pelo contrário, o discurso todo de reforma, de austeridade e tudo mais, foi por água abaixo quando ele teve que enfrentar ali os poderes de grupos organizados, muitíssimo poderosos e bem estabelecidos na França, né? Nos lembra bastante aí um país tupiniquim abaixo da linha do Equador aqui no continente americano, latino-americano, mas o fato é que Sarkozy não conseguiu, seja pelo motivo que foi, entregar aquilo que foi prometido. Então por um lado, ainda mais vivendo a maior crise da Europa dos últimos anos, das últimas décadas, né, é natural que cada povo eleja a oposição. Tem sido assim em vários outros países, não necessariamente é um aviso de que querem resgatar o falido socialismo, até porque o discurso eleitoral é uma coisa, a prática é outra. Vamos ver agora
qual vai ser a postura efetiva de Hollande na política, né? Acredita-se, pelo menos, que ele tem um mínimo de bom senso para não levar adiante todo o seu discurso mais socializante, o que seria catastrófico de vez para a França, né? Pode ser, alguns até mais esperançosos acreditam que ele vá numa linha lá, Gerhard Schröder, que na Alemanha venceu com uma plataforma de esquerda, mas foi o sujeito que conseguiu impor certas reformas liberalizantes no mercado de trabalho, facilitando demissões, reduzindo o poder dos sindicatos e com isso cortando benefícios para desempregados, condicionando a programas de treinamento e tudo mais, e conseguindo com isso então gerar um dinamismo no mercado de trabalho alemão que fez aí parte dessa reconstrução alemã que hoje coloca o país como a grande potência, a grande locomotiva da zona do euro. Então alguns têm essa esperança de que Hollande venceu com um discursinho populista demagógico de esquerda, né, com uma plataforma socializante, mas que na prática agora vai sentar lá, e na hora que senta lá tem um choque de realismo, e aí vai adotar uma postura um pouco diferente. Eu não sei, realmente o tempo dirá. O que eu sei é que é lamentável ver a França ainda dando muito espaço para essa esquerda jurássica socialista, né, com um discurso totalmente retrógrado, responsável aí pela falência da França. Vale lembrar que Mitterrand, que tinha essa plataforma, ajudou a enterrar de vez, afundar a economia francesa, enquanto, concomitantemente à sua gestão, a Inglaterra de Margaret Thatcher e os Estados Unidos de Ronald Reagan, com uma plataforma totalmente diferente, muito mais liberal e capitalista, deslancharam. Então, essa decadência, essa insistência no fracasso pelos franceses vai cobrar um preço muito caro. É a famosa décadence avec élégance, quer dizer, eles não aceitam que estão perdendo influência no mundo por conta de uma economia cada vez mais frágil e querem então tentar resgatar essa influência no campo político, no campo do discurso, da retórica e das grandes associações internacionais, que aí eles conseguem ter um peso desproporcional ao seu peso econômico. Mas fato é que a França insiste então nesse modelo falido, fracassado, chamado socialismo, que já provou-se um engodo, um embuste, e infelizmente não conseguem enterrar de uma vez, jogar isso para o passado e abraçar um modelo totalmente diferente, porque a gente sabe como está enraizado na cultura mesmo francesa e nas instituições e grupos organizados de interesse essa mentalidade retrógrada anticapitalista, anti-livre mercado. Para finalizar, eu só queria chamar a atenção aqui desse discurso todo que a gente vê na própria imprensa brasileira, de uma falsa dicotomia entre austeridade versus crescimento. Né, o próprio Hollande teria vencido com uma plataforma de crescimento e não de austeridade. Isso é uma baboseira impressionante que a nossa imprensa ainda dê tanto crédito a uma falsa dicotomia dessa, uma falácia keynesiana dessas. Isso é mentira, é besteira. O que esse pessoal quer falar como foco em crescimento e não em austeridade significa o seguinte: o governo poder gastar mais. Eles acham que isso é o caminho do crescimento. Né? Nenhum desses economistas e autoridades políticas que falam em focar em crescimento e não em austeridade querem dizer com isso reformas liberais no mercado de trabalho, reformas estruturais no falido modelo previdenciário deles. Não, nada disso. O que eles querem dizer é o governo ter uma carta branca para gastar ainda mais, sendo que esses governos estão absolutamente quebrados, com endividamento absurdo sobre o PIB, com déficits fiscais anuais correndo na faixa de 6, 7, 8%, quer dizer, uma loucura, países quebrados, e para eles, então, o que é focar em crescimento é o governo não demitir nenhum funcionário público parasita acomodado nas tetas do Estado e gastar ainda mais. Né? Isso é que eles chamam de plataforma de crescimento. Isso é uma baboseira, isso é uma besteira, isso a gente sabe que não leva a lugar algum, a não ser estourar ali na frente uma crise muitíssimo maior. O que eles querem também é que os bancos centrais, que são independentes, e a França tradicionalmente luta contra isso, né? A grande batalha intelectual econômica na zona do euro é a independência do Banco Central, que a Alemanha, com a sua tradição ortodoxa pelo Bundesbank, que foi boa parte responsável pelo seu sucesso, rejeita totalmente a politização do Banco Central, enquanto que a França vem lutando desde a criação do euro por um Banco Central
marionete na mão de políticos que querem, então, gastar mais e mais através do governo, financiando tais gastos com emissão de moeda sem lastro e inflacionária. É isso que a plataforma de mais crescimento que o Hollande representa e tantos outros representam na Europa quer dizer, apertando-se a tecla SAP e traduzindo sem eufemismos. É evidente para pessoas que entendem o mínimo de economia que isso é fadado ao fracasso e que não há essa dicotomia, então, em focar em austeridade versus focar em crescimento. O que se tem que fazer é focar em austeridade, ajeitar a casa, colocá-la em ordem, reduzir os gastos públicos e aprovar reformas liberalizantes no mercado de trabalho, na previdência, na questão tributária, para aí sim poder deslanchar uma fase de crescimento sustentável com total dependência do dinamismo do setor privado e não desse capitalismo de compadres, desse capitalismo de Estado que a Europa caminha cada vez mais rápido, né, que é o welfare state fracassado, e que a França representa como um ícone perfeito, e aí está o resultado disso. Décadence avec élégance.